Olá, galerinha do terceiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila de Matemática e vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos estar estudando sobre trigonometria nos triângulos. É um assunto também que vocês já estudaram no ano anterior, mas então nós vamos estar só relembrando. Então vamos lá. Nós temos aqui o nosso triângulo retângulo, sabemos que é retângulo por conta do meu ângulo reto, ó, por conta desse ângulozinho reto aqui. E agora nós vamos analisar um outro ângulo, um ângulo qualquer, que eu chamei esse ângulo aqui, chamei de ângulo alfa, ó. Chamei de alfa, poderia ter chamado de beta qualquer letra. E é o que eu quero que vocês observem. Em relação a esse ângulo, esse cateto aqui, que vocês já sabem que é cateto e aqui é cateto. E o ângulo oposto, o lado oposto ao meu ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa. Só que, analisando em relação a outros ângulos do meu triângulo, aí vamos analisar em relação a esse ângulozinho aqui. Esse cateto aqui, que está em frente ao meu ângulo, a gente chama de cateto oposto. Nesse caso, o meu cateto oposto a quem? A alfa, a esse ângulozinho aqui. E o que está do lado, eu vou chamar de cateto adjacente. Adjacente a quem? A esse ângulo. Professora, se o meu ângulo tivesse aqui, se o ângulo fosse em B, esse daqui seria o cateto oposto e esse o adjacente. Então, observem sempre em relação a qual ângulo. Então, em relação a esse ângulo aqui, esse é o meu cateto oposto. Em relação a esse ângulo, esse é o meu cateto adjacente, que é o cateto do lado. E aqui é a minha hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ser quem estiver em frente ao meu ângulo reto. Então, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos ver as razões trigonométricas do meu triângulo retângulo. Que vai ser quem? Seno, cosseno e tangente. Quem é o meu seno? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o seno do meu ângulo, seno de alfa, vai ser quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno vai ser quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí vem a dica só catoa. Ó, a dica é para vocês estarem memorizando as razões trigonométricas do meu triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Só catoa, só de seno, ó. Então a gente vai separando, ó. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Então só cateto oposto sobre hipotenusa. Ó, separa aqui, ó, C de K. Cosseno sobre cateto vai ser quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E toa, tangente, cateto oposto sobre adjacente. Então, só catoa, seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa e tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tranquilo? Então, vamos lá. E aí, temos a tabelinha importante, importantíssima, essa tabelinha que é dos meus ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. Então, lembram ainda da musiquinha? Vamos lá. 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 sobre todo mundo, raiz onde não tem 1. A tangente é diferente aqui. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, essa aqui é a tabelinha importantíssima, que vocês já viram lá pela primeira vez que vocês tiveram contato com ela, foi no nono ano. E depois vocês viram novamente no primeiro ano, viram no segundo ano e agora revêem novamente no terceiro ano do ensino médio. Então, a tabelinha é realmente muito importante, esses valores, seno, cosseno e tangente, dos meus ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E aí, vamos lá para o nosso exemplo, né? Praticando. Então, vamos lá. Uma torre vertical de altura 12 metros. Lembrem sempre que a gente sempre vai estar grifando. Então, uma torre vertical de altura 12 metros é vista sob um ângulo de 30 graus, ó. Então, até na figura que ela já diz, ela é vista sobre um ângulo de 30 graus, essa torre de 12 metros. Por uma pessoa que se encontra a uma distância X da sua base. De que base, professora? Da base
da minha torre. Então, ela encontra-se nessa distância x aqui. Ela tá aqui, tá uma distância x da base da minha torre. E cujos olhos estão no mesmo plano horizontal dessa base. Determine a distância x. Aí ele ainda diz, dado tangente de 30 igual a 0,58. Então, percebam, nessa questão aqui, ela foi boazinha, ela já deu, né? Que a tangente de 30 graus é igual a 0,58. Então, quero que vocês percebam o seguinte, que nós temos aqui, vocês analisarem, o formato de um triângulo. Ó, percebam, nós temos aqui, ó, fechando aqui a altura, ó, que ela tá bem aqui, nós formamos um triângulo. Que tipo de triângulo? Um triângulo retângulo. Aqui forma o meu ângulo reto, que é perpendicular, então aqui eu tenho o meu ângulo reto. Pronto. Aí nós temos um ângulo, que ele deu de 30 graus. Ele, em relação a esse ângulo, 12 é o quê? É o cateto o quê? Oposto. Então, ela te dá o cateto oposto, é assim que vocês vão analisar as questões. Ela te dá o cateto oposto. E ela quer saber o cateto em relação a esse ângulo. Isso aqui é o quê? Cateto o quê? Adjacente. E ela não deu hipotenusa. Então, se ela te dá, a questão te dá o cateto oposto. Quer saber o cateto adjacente? Então, você vai usar quem? A regra da tangente. Aí é só lembrar do SOCATOA. Tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vamos lá resolver? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, nós temos tangente de 30. Tá aqui, ó, os 30 graus é igual a 12, ó, que é o meu cateto oposto, sobre cateto adjacente, que é x, é o que eu quero saber. Só que quem é a tangente de 30 graus? A questão deu 0,58. Ela pediu para a gente considerar igual a 0,58. Se a questão não desse para considerar a tangente de 30 igual a 0,58, aí vocês iriam lá para a tabelinha dos ângulos notáveis, que tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, e iriam colocar no lugar de 30 raiz de 3 sobre 3. Mas como a questão já foi boazinha, já deu 0,58, basta substituir. Tangente de 30, 0,58 é igual a 12 sobre x. Meios e extremos, então, 0,58x é igual a 12. Tá multiplicando, vem pra cá dividindo. Então, o meu x é igual a 20,06 metros. Então, essa distância é quanto? 20,6 metros. Pronto, já achei. Só isso, professor, só isso. Então, essas vocês têm que analisar sempre, quando for essas questões assim, que são as questões que gostam de ser cobradas, em relação ao ângulo, que é que eu tenho? Aqui você tinha o cateto oposto e queria saber o adjacente. Se por algum acaso a questão te desse o cateto oposto e quisesse saber a hipotenusa, vocês iam usar o quê? Seno. Se a questão te desse, no caso, por exemplo, a hipotenusa e quisesse saber o cateto adjacente, vocês iriam usar cosseno. Relações trigonométricas no triângulo qualquer. O triângulo qualquer que eu tô falando é um triângulo que não seja um triângulo retângulo. Aí a gente se refere a um triângulo qualquer triângulo que seja. Então, primeiro vamos ver a questão do seno e cosseno de ângulos suplementares. Lembra que os ângulos suplementares, a soma deles dois dá 180, os meus ângulos suplementares, só para relembrar. Tá? Então, nós temos essa figurinha aqui, ó. Então, esse aqui é o meu ângulo suplementar, tá? Os ângulos suplementares. Esse mais esse, total vai dar o quê? Um ângulo de 180. Então, nós temos que o meu seno de alfa, o seno do meu ângulo vai ser igual a quem? A seno de 180 menos alfa, tá? Pra gente saber quem é o meu seno suplementado, o meu ângulo suplementar. Então, é só vocês lembrarem isso aqui, 180 menos alfa, tá? E quem é alfa? Alfa é o ângulo que a questão der. Ou seja, nós vamos estar trabalhando com os ângulos que sejam obtusos, ou seja, os ângulos que vai estar entre maior que 90, né? Entre 90 e 180, maior que 90 e menor que 180. Então, vocês podem estar utilizando essa formulazinha aqui do seno. Vejam.
Se eu tenho seno de 135, eu preciso saber o valor do seno de 135. Eu não sei de cor. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver que seno de 135 ele é menor que 180 e é maior que 90. Então, o que vocês vão fazer? Vai ser seno de 135 vai ser igual a 180 menos 135. 135 é o meu ângulo, é o meu alfa. Então, 180 menos 135 é igual a 45. Então, seno de 45 é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Ou seja, seno de 135 é igual a raiz de 2 sobre 2. Esse conteúdo aqui vocês também já viram no ano passado, quando vocês estudaram trigonometria. Por isso que eu tô passando assim, ó, sem mostrar muito. Só relembrando mesmo essa partezinha aqui pra vocês. A mesma coisa acontece com o cosseno. Só que o cosseno vai ser menos cos de 180 menos alfa. O porquê do menos nós também já estudamos no ano passado em trigonometria. Lembram, né? Porque do lado de cá, no ciclo trigonométrico, o meu cosseno ele é o quê? Negativo. Por isso que nós colocamos menos. Menos cosseno de 180 menos alfa. Por exemplo, cosseno de 135 vai ser igual a quem? A menos cosseno de 180 menos 135. Ou seja, vai ser menos cos de 45, que vai ser quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Ou seja, o cosseno de 135 é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Por que é importante a gente estar relembrando essa parte do seno e cosseno de ângulos suplementares? Porque às vezes na questão, ela pode estar dando um seno de 135, de 105, e aí vocês precisam estar fazendo esse joguinho aqui para descobrirem, para recair num ângulo notável e vocês saberem o valor. Tá? Lei dos cossenos, conteúdo que vocês estudaram lá no primeiro ano do ensino médio. Então, também vamos estar relembrando. Tá? Então, lei do cosseno. Lembrando que nessa parte aqui nós estamos trabalhando para um triângulo qualquer. Na primeira parte, onde a gente usou aquela dicasinha de socatóa, seno, cosseno e tangente, foi no meu triângulo retângulo. A gente poderia usar seno, cosseno e tangente, né, usando aquela dicasinha de socatóa. Quando a gente vai trabalhar com um triângulo qualquer, ou seja, um triângulo que ele não é retângulo, nós vamos estar utilizando a lei do cosseno ou a lei do seno, para descobrir os lados do meu triângulo. Ó, aqui eu tenho um triângulo qualquer, aqui eu tenho esse ângulo que eu chamei de alfa, esse aqui de gama e esse aqui de beta, tá? Então, aqui eu tenho esse ladinho que eu chamei de C, esse lado de A e esse ladinho aqui de B. E o que é que diz a lei dos cossenos? Ó, eu vou ter, ó, A ao quadrado, ou seja, esse ladozinho aqui ao quadrado vai ser igual a quem? Ao quadrado dos outros dois lados, a soma do quadrado dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto dos meus dois lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado. Ó, então, se eu quero saber o valor de A, percebam, traduzindo. Quero saber o valor desse ladinho aqui. Quero saber o valor de A. Então, eu vou estar trabalhando em relação a quem? Ao ângulo oposto a A. Quem é o ângulo oposto a A? Alfa. Tá? Então, eu coloco o lado que eu quero saber ao quadrado. Tá aqui, ó. A ao quadrado. Vai ser igual a B ao quadrado, que é o meu outro lado, mais o outro lado ao quadrado. A soma dos outros dois lados ao quadrado. Menos, prof, sempre vai ser menos. Sempre, sempre, sempre. Amém, vai ser menos. 2 vezes, aí vai ser os outros, produto dos outros dois lados, ó, B vezes C, vezes cos, que é do cosseno, a gente tá trabalhando com lei do cosseno, de alfa. Quem é alfa? O ângulo oposto ao lado que eu quero saber. Então, essa parte aqui é importante, essa questão aqui do ângulo. Qual ângulo que eu vou usar? Vai ser o ângulo do lado oposto do que eu quero saber. Quando é que nós vamos estar utilizando a lei do cosseno? Quando for num triângulo qualquer, que não seja um triângulo retângulo. E quando eu tiver 2 medidas e querer saber a outra medida. Ou seja, só vou ter o valor de um ângulo. Só vou ter o valor de um ângulo. E vou ter 2 medidas e quero saber a minha terceira medida. Aí, nós usamos a lei dos cossenos. Vamos lá para um exemplozinho. Questão da Unicamp de São Paulo.
água utilizada na casa de um sítio é captada, bombeada do rio para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Tá? Então, a 50 metros de distância de quem? A casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, a casa vai estar a 80 metros de distância da minha casa d'água, da minha caixa d'água. E o ângulo formado pelas direções caixa d'água, bomba e caixa d'água é de 60 graus. Se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação da água até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Então, para resolver essa questão, a gente tem que fazer o desenho. Então, tá aí o meu desenhozinho. Onde aqui eu tenho uma bomba, que a questão já fala, água utilizada na casa de um sítio é captada e bombeada do rio. Vamos lá. Para uma caixa d'água a 50 metros de distância. Então, tem uma bomba e ela vem a 50 metros de distância da minha caixa d'água. Então, seria isso aqui. Você já sabe que você tem a bomba, tem um ponto. A 50 metros de quem? Da minha caixa d'água. Então, a gente já interpreta esse primeiro traçozinho aqui, ó, da minha figura. Foi daqui, ó, dessa parte da interpretação aqui, ó. A água utilizada na caixa de um sítio é captada e bombeada. Você tá sabendo que tem uma bomba do rio para a caixa d'água, ó. Vai sair essa bomba, que tá no rio, não importa, da bomba até a caixa d'água, numa distância de 50 metros. Pronto, você já sabe, essa distância aqui, ó, 50 metros até a caixa d'água. Vem, a casa está a 80 metros de distância da caixa d'água. Então, ó, a minha casa, ela vai estar a 80 metros, ó. Tá aqui a minha casa, a 80 metros. Então, eu já desenhei aqui 80 metros. Formando, e o ângulo formado pelas direções caixa d'água, ó, caixa d'água, bomba, caixa d'água, bomba, caixa d'água, é de 60 graus. Então, tá aqui os meus 60 graus, que esse ângulo aqui é bomba, caixa d'água e casa, tá? Bomba, caixa d'água e casa. Ele forma esse ângulozinho aqui de 60 graus. Por isso que eu sei, porque você pode pensar, ah, professora, mas por que não continuou a casa, por exemplo, aqui numa linha reta? Justamente por conta desse ângulozinho aqui que ela forma 60. Por isso que eu sabia que eu ia ter que estar subindo para estar formando um ângulo de 60 graus. Talvez um pouquinho mais para cá, vocês poderiam, dependendo do desenho, mas ia estar formando esse ângulozinho. Ou seja, de toda forma, vocês iriam estar fazendo algo do tipo assim, ó. Já que aqui vocês vão ter um ângulo de 60 graus. A questão lhe dá essa ideia. E aqui no pico, tá a casa. Por isso que eu fiz esse desenho. Se a ideia é bombear água do mesmo ponto de captação até a casa, quantos metros de encanamento são necessários? Dizendo que a água, ao invés de sair, de vir da caixa d'água para vir para casa, ele quer que saia daqui, ó, desse ponto da bomba, que tem um rio, até a casa. Ele quer saber essa distância aqui, ó, de encanamento, quanto será necessário. Então, percebam que você tem um triângulo. Que tipo de triângulo é esse, professora? Um triângulo qualquer. Não é um triângulo retângulo. E ele quer saber essa distância. Então, turma, vou pegar a caneta aqui. Então, perceba o seguinte, eu quero saber o valor de x. Vou chamar de x. Percebam que aqui nós temos um ângulo e temos dois lados. E eu quero saber o meu terceiro lado. Então, nós iremos utilizar a lei do cosseno. Então, a lei do cosseno nós vamos utilizar num triângulo qualquer. Quando eu tiver apenas um ângulo, dois lados e querer saber o terceiro, tá? A dica geral é essa. Então, vamos lá para a minha lei do cosseno. Eu quero saber esse valorzinho aqui, ó. Então, vou trabalhar com qual ângulo? O ângulo oposto a esse lado. Quem é o ângulo oposto a esse lado? 60 graus. Então, eu vou ter quem? X ao quadrado, que é o lado que eu quero descobrir, vai ser igual a quem? A 80 ao quadrado mais 50 ao quadrado menos 2 vezes 80 vezes 50 vezes cosseno de 60, que é o do meu ângulozinho. X ao quadrado
igual a 50 ao quadrado, mais 80 ao quadrado, menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes cosseno de 60, que é o cosseno do meu ângulozinho. Repetir de novo. Vamos lá para a conta, ó. 50 ao quadrado é a mesma coisa que fazer 50 vezes 50, então vai dar 2.500. 80 vezes 80, que é a mesma coisa de 80 ao quadrado, é igual a 6.400. Menos 2 vezes 50 vezes 80 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, quanto é que vocês vão lá para a tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. 2 sobre todo mundo, raiz não tem 1, então 1 sobre 2 é o valor do cosseno de 60. E aqui 50 vezes 82. Percebam que aqui é uma multiplicação, então vou estar resolvendo primeiro, turma, ó. Vocês podem até ler assim como se fosse um entre parênteses, eles não colocam, mas vocês podem estar lendo. Porque primeiro a gente resolve o quê? A multiplicação para depois fazer essa subtração com esses valores daqui. Como é uma multiplicação e aqui é 2 e aqui embaixo também é 2, vocês podem estar cancelando. Cancela, cancela. E é só multiplicar 50 vezes 80. E aqui a gente pode estar fazendo já essa adição. Então, nós vamos ter que x ao quadrado é 8.900 menos 4.000. Então, x ao quadrado vai ser igual a 4.900. Como tá ao quadrado e como é lado, a gente não vai passar para lá mais ou menos raiz. Vai passar simplesmente lá como, pro outro lado, como raiz quadrada de 4.900, que vai ser 70. Então, esse lado aqui mede quanto? Mede 70. Então, ele vai precisar de 70 metros de cano. Tranquilo? Então, é mais vocês saberem a formulazinha e saber fazer essas continhas. Então, simplifiquem para vocês não precisarem fazer contas grandes. Então, é bom vocês estarem usando essa parte assim de simplificar sempre que possível. Lei dos senos. Tá aqui o nosso triângulo qualquer. Na lei dos senos, turma, nós vamos ter os 3 ângulos e vamos ter um lado para descobrir o outro lado. Então, lei dos senos, ele é dado aqui, ó. A sobre seno de alfa, então percebam o seguinte, ó. O seno, quem é o seno de alfa? É o lado oposto, ó. Sempre vai ser assim, é o oposto. Tô trabalhando com esse lado, eu quero saber esse lado. Então, vou usar qual ângulo? O ângulo oposto. Se eu quero saber esse ladozinho aqui, o lado B, eu vou usar qual ângulo? O ângulo oposto a B. Se eu quero saber esse lado C, eu vou usar o ângulo oposto a C. Igual a 2R, que é uma proporção, igual a 2R, onde R é o raio da minha circunferência. Tá? R é o raio, 2 vezes R. R é o raio da minha circunferência. Aqui seria a minha constante de proporcionalidade, que é uma proporção. Então, vamos para o exemplo para vocês verem como é que fica isso aí na prática. Vou pegar aqui o marca-texto. Para construir uma ponte sobre o rio, conforme a figura, o engenheiro fez as seguintes medidas. Segmento AB, 30 metros. Então, esse segmento aqui, ó, AB, 30 metros. O ângulo BAC, ó, então, só para 105. Então, só para relembrar, se o ângulozinho já apresentar no A, tá dizendo que ele tá falando desse ângulozinho aqui, ó. O ângulo ABAC, é esse ângulo aqui, ó. E o ângulo CBA é igual a 30. Se o chapeuzinho tá no B, que é o do ângulo, então ele tá falando desse ângulozinho aqui, ó. O engenheiro instalou o teodolito, que é um aparelhozinho, esse aparelhozinho para poder estar visualizando, no ponto B. Com base nas medidas feitas pelo engenheiro, determinar o comprimento AC da ponte. Ó, então, pela questão, vocês já vão perceber o seguinte, a questão só me deu... Vocês já perceberam que aqui é um triângulo.
Percebam que a questão só deu um lado. Ela deu um lado, professora, mas ela deu um lado e deu dois ângulos, sim. Mas sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a quanto? A 180. Então, nós temos os três ângulos e ela só deu um lado. Se ela só deu um lado, nós vamos usar a lei do seno ou lei do cosseno? Lei do seno. Se deu apenas um lado, nós vamos usar a lei do seno. De forma geral, é isso. Ó. Tá aqui o nosso triângulo. Perceberam? Formou um triângulozinho. Esse ângulo aqui, o ângulo A, que a questão já me deu, que mede 105. O ângulo B, que a questão já deu, mede 30. E o ângulo C, que eu não sei quanto mede, eu vou chamar de gama, tá? Porque eu não sei quanto é que mede. Poderia chamar de qualquer letra. O segmento AB mede 30 metros. E eu quero saber quanto é que mede esse pedaço aqui, ó, AC. Vamos lá. Lembrando, que falei pra vocês, ó, se a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que ser quanto? 180. Então, vamos descobrir quanto é que mede gama. Quanto é que mede gama? Vai ser 105 mais 30 mais gama é igual a 180. Então, gama mede 45 graus. Pronto, já tenho o valor dos meus três ângulos e já tenho uma medida e preciso descobrir a minha terceira medida. Então, lei dos seno. Tá aqui a formulazinha só para relembrar. E aí, eu trago para vocês essa figura, desenhando aqui pra gente visualizar melhor. Quero saber esse ladinho aqui, ó. Pronto. E nós vamos estar utilizando lei do seno, a minha proporção. Como eu tenho essa medida aqui, ó, que é 30, então, vou estar utilizando, ó, esse ângulo aqui, que a gente já sabe que mede 45, por isso que eu precisava descobrir. Deixa eu pegar a caneta para ficar melhor. Esse ângulo aqui eu preciso descobrir. Então, se eu quero, eu tenho esse lado aqui, que eu vou trabalhar com esse lado. Qual é o ângulo que eu vou trabalhar? O ângulo oposto a ele. Quem é? O ângulo gama, que mede 45 graus. Então, é um dos lugarzinhos. Esse Azinho aqui é o lado. Então, poderia colocar 30 sobre quanto? Sobre seno de 45. Vai ser proporcional ao lado que eu quero descobrir. Que é esse ladozinho aqui, que eu chamo de AC. Vocês poderiam chamar de qualquer uma letra qualquer também. Vou chamar de segmento mesmo, AC. E quem é o ângulo que está oposto a esse lado? 30. Então, eu vou trabalhar com esse ângulozinho aqui de 30. Professor, e o 105? Não mexo, não preciso, tá? Então, vamos lá para minha solução. Ó, AC sobre seno de 30. Foi o que eu expliquei a vocês. AC, ó, que é esse lado que eu quero descobrir. Qual é o ângulo que eu vou usar? O ângulo oposto a ele, ó, 30. Então, seno de 30 vai ser proporcional igual a quem? A 30, prof. Por que 30? É o lado que eu tenho, 30. Você não ia pegar... Professora, por que não pegou BC? Porque eu não sei o valor do BC e eu não posso fazer essa proporção sem saber duas incógnitas. Não, só preciso descobrir uma, tá? Então, por isso que eu peguei 30. E o ângulo oposto a ele é gama, que é quanto? 45. Então, sobre seno de 45. E agora, professora? Agora, vamos ver. Vamos colocar o seno de 30 e o seno de 45. Lá daquela tabelinha importante que eu falei pra vocês. Então, AC igual a seno de 30 é igual a quanto? 1 sobre 2, que é igual a seno de 45 é igual a quanto? Raiz de 2 sobre 2. Pronto, e agora, gente, ó, perceba o seguinte, para vocês não estarem fazendo orelhinho, orelhão, orelhinho, orelhão, vai dar no mesmo. Temos aqui essa igualdade e estamos aqui embaixo uma divisão e outra divisão. Percebam que esses dois são iguais e todos os dois estão embaixo, né? Na minha divisão, todos os dois estão do meu denominador. Como aqui é uma igualdade, eu posso fazer o quê? Vou cancelar esse 2 com esse 2. Cancelo, tá? Entenderam por que eu cancelei? Porque aqui eu tenho uma igualdade e eles estão no meu denominador aqui, ó. Tá? Se esse 2 estivesse em cima, eu não poderia cancelar com esse, não. Só tô cancelando porque tá aqui embaixo, ó. Igualdade, estão iguais. Tranquilo? Então, vamos lá. O que isso quer dizer? Quer dizer que AC vai ser igual a quem?
Que aqui é como se eu tivesse o meu 1. Como é 1, eu não preciso colocar, tá? Vou colocar só para vocês visualizarem. É esse 1 daqui, esse 2, que esse 2 já foi embora, já simplifiquei. Então, AC é igual a quem? A 30 sobre raiz de 2. E aí, turma, percebam o seguinte, eu já falei para vocês que a gente não pode deixar o quê? Raiz no denominador. Então, o que é que eu tenho que fazer? Racionalizar. E o que é racionalizar? É multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Então, aqui eu racionalizei, ó. Então, sempre que vocês tiverem o denominador uma raiz, a gente tem que racionalizar. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Então, quando eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2, ficou 30 raiz de 2 sobre, ó, se é raiz de 2 vezes raiz de 2, aqui embaixo vai ficar apenas 2, ou seja, daqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 30, ó, 30 raiz de 2, 30 raiz de 2, dividido por quanto? Por 2. Professora, por que 2? Porque raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Aí você pode pensar, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ficar raiz de 4. Quanto é raiz de 4? 2. Mas, no geral, toda vez que vocês tiverem isso, já falei isso para vocês na aula presencial, uma raiz vezes outra raiz, uma raiz quadrada vezes outra raiz quadrada, é só pegar o resultado, vai ser igual a quem? Ao número de dentro. Só 2. E aí, eu até mostrei para vocês. Por quê? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4. Quanto é raiz de 4? 2. Então, só isso. 30 dividido por 2, 15. Então, minha resposta é 15 raiz de 2. Então, esse lado AC mede 15 raiz de 2. Então, vejam que as contas não são esses absurdos de difícil. É só vocês lembrarem dessa dicasinha que eu falei pra vocês. Quando a gente tiver dois lados, quando vocês tiverem dois lados, se quiser saber um, a gente usa cosseno, tendo só um ângulo. Quando a gente tem os três ângulos em um lado e quer saber o outro, nós usamos seno. No geral, é isso. E vamos finalizar com essa frasezinha do dia. 90% do sucesso se baseia simplesmente em insistir. Então, insistam, não desistam, vocês conseguem, vocês são capazes e eu confio em vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.